Antes que as coisas comecem a dar certo na sua vida, você vai perceber que as coisas dão muito errado. E eu digo por experiência própria porque antes que as coisas começassem a se manifestar na minha vida da forma como eu gostaria, muita coisa dava errado. E eu sempre culpava alguém, ou culpava o governo, ou culpava a situação da vida que tinha me colocado naquela situação adversa, ou eu me sentia não merecedor de não estar vivendo algo que eu sempre quis ou que eu sempre sonhei. E isso é uma coisa que está muito enraizado na gente, porque a gente vive com pessoas que às vezes diz que a gente não é merecedor, às vezes pelo local que a gente nasceu ou pela família que a gente está inserida, né? Que às vezes pode ser uma família muito humilde e fica difícil você sair daquela situação, daquela família, daquele local onde você vive, daquela comunidade, porque é como se alguém dissesse para você que o seu destino é aquele ali e você vai continuar ali até morrer e acabou, não tem muito o que fazer e pronto. Só que existe dentro de mim, sempre existiu uma insatisfação muito grande de aceitar a realidade do jeito que ela é nua e crua. Eu nunca fui de aceitar as coisas do jeito que as pessoas dizem ser. Eu sempre tive dificuldade de me encaixar nos lugares, e principalmente lugares que a palavra é inferiorizam você, inferiorizar. Deu uma gaguejada aqui, mas era essa palavra que eu queria lembrar. Aqueles lugares que deixam você inferior, que te diminui, querem te colocar dentro de uma caixinha. E eu tenho um pouquinho da minha história para compartilhar com vocês, que boa parte dos trabalhos que eu tive na minha vida, eu tive que me diminuir para caber dentro daqueles lugares. E quando eu digo me diminuir, é você acreditar que você tem que estar naquele lugar ali porque é a situação que o universo te colocou naquele momento, é a situação que Deus está planejando para você. E aí a gente fica naquela oração, daquela frase de que é o que Deus tem de melhor para mim nesse momento, então eu vou agradecer. Só que cuidado com as crenças que você está enraizando aí na sua mente, dentro de você. Às vezes a religião ela quer ajudar a gente de alguma forma, mas ela fica implantando crenças de escassez e de pobreza na nossa mente, fazendo com que a gente aceite a vida como ela é. E eu nunca me identifiquei com religiões que alguém sobe num púlpito e fica ditando o que você tem que fazer, porque eu sempre acreditei que eu tenho forças para ir lá, para lutar, para conseguir vencer aquilo e conseguir galgar novos lugares, novos objetivos e novos sonhos. Eu nunca gostei de alguém ditando para mim o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. A verdade do Criador, a força interior do divino está dentro de mim e eu sei que eu posso manifestar isso. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre acreditei assim. Eu sempre pensei dessa forma. E quando a gente fica vivendo com pessoas que se diminuem para caber nos lugares onde elas estão, isso acaba meio que afetando a gente, você acaba meio que aceitando aquele destino para você. Eu vou citar para você, por exemplo, a última empresa que eu trabalhei. Eu fui gerente de um hotel, do qual eu gostei muito, foi uma experiência muito interessante para mim. Só que eu tinha uma sede muito grande de querer transformar aquele lugar, de ser um exemplo, de fazer aquele hotel ser reconhecido pelo Brasil, pelo país, pelo mundo, sabe? E eu até consegui trazer uma certificação para o hotel, uma coisa que foi uma raridade para esse empreendimento, que nos 18 anos de história dele, ele nunca teve uma certificação nenhuma de nada. E eu consegui trazer, junto com a equipe, né, junto com as pessoas que eu coloquei no mesmo engajamento que eu, a trazer uma certificação para aquele hotel. E sempre quando eu tentava algo novo, olha só, né, sempre quando eu queria trazer inovação, algo novo que eu pudesse fazer com que a aparência daquele hotel para as pessoas, para os clientes, para os próprios hoteleiros, os próprios empresários do setor, ver aquele hotel com outros olhos, eu sentia que eu era barrado. Se eu não era barrado pela pessoa que estava acima de mim, para a pessoa que eu respondia, eu era barrado de alguma forma, ou por questão que não tinha recursos para poder fazer aquilo, ou porque de alguma forma não era para ser. A maior parte das vezes era porque eu tinha uma pessoa acima de mim que me barrava.
E a maior parte das vezes eu sentia que eu ia conseguir, porque todas as coisas que eu tinha implantado naquele hotel, de alguma forma elas deram certo. E eu vivi um ano muito bom na gestão desse hotel, porque eu consegui sentir que foi um crescimento de ascensão. Então todas as pessoas que eu pegava pela mão, treinava e colocava ela na posição de liderança, ela dava certo de alguma forma e fazia aquele resultado ser gerado da forma como eu esperava. Claro que haviam os seus momentos de pico, de oscilação, né? As pessoas erram, né? E isso faz parte do processo de crescimento de todos nós. As pessoas elas erram, mas elas tropeçam, caem e levantam. E é assim que funciona a vida, né? E os resultados, eles vêm. Né? E foi o que aconteceu, o resultado veio, só que dentro de mim existia uma insatisfação porque eu sentia que tinha um leão querendo sair de dentro de mim, querendo, sabe, desbravar o mundo, desbravar aquela selva da hotelaria, fazer aquele empreendimento crescer e se tornar visível e ser reconhecido e atrair novos clientes. Tanto que quando eu entrei no empreendimento, ele tinha um faturamento baixo, era desvalorizado, os quartos eram muito simplesinho, o público que frequentava o hotel deixava o hotel muito bagunçado, não valorizava o produto que era o quarto em si. E junto com a equipe, junto com o time de líderes que eu tinha criado, colocado naquela posição, a gente conseguiu mudar estrategicamente a visão daquele hotel e fazer com que o novo público que a gente gostaria que frequentasse o hotel tratasse ele da forma como a gente gostaria, que era valorizando o quarto, pagando melhor para poder ter um serviço melhor, elevando o valor da tarifa, aumentando o nosso faturamento. E de fato, quando eu saí e passei o bastão para outra pessoa assumir a gestão, foi assim que continuou o hotel. Onde eu quero chegar com essa história? Que muitas vezes a gente vai precisar se diminuir para caber em alguns lugares, porque a gente não enxerga o nosso verdadeiro potencial. E quando eu estava lá dentro, que eu enxerguei o meu verdadeiro potencial, eu comecei a entrar em conflito com o que de fato eu gostaria de viver na minha vida, entende? Eu comecei a entrar em conflito comigo, e aí muitas vezes eu me fechava na minha sala, né, na minha salinha lá de gerente, e eu ficava chorando, eu ficava me perguntando o que está acontecendo comigo, por que eu não aceito, eu fico aqui, eu tenho um bom salário, eu tenho o reconhecimento que eu gostaria, eu tenho uma equipe maravilhosa, eles fazem, sabe, mais do que o que eu espero. Tinha pessoas que eu trabalho, que eu trabalhei, que eu sou extremamente agradecido, sabe, são amizades que eu quero levar assim pro resto da vida, mas algo dentro de mim estava dizendo: Eduardo, você pode ir além disso, você pode ir muito mais. Sabe, a sua bagagem ancestral, toda a experiência que você teve na sua vida, por que você está se diminuindo para caber aqui dentro dessa salinha? Cara, vai desbravar o mundo. Quantas pessoas estão aí desbravando o mundo, crescendo, fazendo seus impérios? Você chegou até aqui e daqui não vai mais crescer, não tem mais o que crescer. E para mim, quando eu cheguei à conclusão de que no nível que eu cheguei era o máximo que eu poderia chegar, aquilo me deixou muito triste. Porque não existe limite para mim. O limite para mim é a lua, é o céu, é as estrelas. Eu não queria parar de crescer, eu queria continuar crescendo. E o tempo que eu estive lá, o empreendimento cresceu. O empreendimento mudou a cara, mudou o público, mudou a forma de cliente frequentar naquele lugar. Só que eu queria mais, e isso me deixava muito triste. Me deixou triste porque eu tive duas escolhas: pedir para sair, pedir as contas e pedir para sair e desbravar o mundo, ou aceitar que o meu limite era aquele e aceitar que eu deveria diminuir o meu potencial e ficar dentro de uma caixinha e continuar naquele lugar. Eu estava bem, eu estava feliz, só que eu queria mais. E às vezes a vida ela vai fazer isso com a gente. Às vezes os lugares que você vai estar trabalhando, ou os lugares que você vai estar frequentando, as pessoas com quem você vai estar convivendo, elas vão te testar para saber qual é o seu limite. Até o quanto você aguenta do universo te testar. O quanto você aguenta de ser testado pelo universo. Essa seria a questão. E o meu limite foi aquele. Eu cheguei no limite que
para eles já era o suficiente. Para os empreendedores daquele lugar, para as pessoas que já estavam lá, aquele era o limite. E foi um ano de muita transformação, aconteceu muitas mudanças até. Talvez eu, no lugar deles, eu teria me assustado se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, entende? E eu teria assustado porque foi muita mudança e muitas coisas foram radicais, literalmente. Só que, quando você está empenhado em crescer, com sangue nos olhos, não tem ninguém que te segura. Quando você tem uma fé dentro de você que te move, mais do que tudo, aquela garra de acordar todos os dias cedo e vencer, como diz, matar um leão por dia, não tem nenhuma alma que vai te segurar. E é isso que eu quero compartilhar contigo hoje. Você não precisa se diminuir para caber nos lugares. Se esse vídeo chegou até você hoje, eu quero que você entenda que todos nós temos uma fera, um ser selvagem querendo desbravar o mundo, querendo mostrar o seu potencial e colocar ele para fora. Às vezes, algumas pessoas, você vai perceber que essa fera ela está adormecida. Você olha para a pessoa e você percebe, meu Deus, essa pessoa não enxerga o potencial que ela tem. Você já conversou com alguém assim? Às vezes você está conversando com a pessoa e ela está contando um pouquinho da história dela, falando das conquistas, às vezes ela está falando da vida dela, da rotina, e você olha e você fala, meu Deus, essa pessoa não está entendendo o potencial que ela tem. Inclusive, uma das lideradas que eu tinha nesse hotel, três, olha só. 3 dessas lideradas que eu tive nesse hotel, eu quando conversava com elas em feedback, cada vez que eu conversava, eu falava, meu Deus, elas não têm noção do potencial que elas podem chegar. E cada vez que eu conversava, eu falava, eu injetava uma dose de desafio, injetava uma dose de autoestima, uma dose de coragem. Vai, você consegue. Encara esse desafio, porque eu sei que você vai conseguir. A meta é X, não, você vai fazer Y, porque eu acredito no seu potencial. Você vai arrumar um jeito, você vai buscar criatividade, alguma coisa você vai fazer, você vai ter um estalo amanhã e você vai chegar aqui diferente, a gente vai atingir esse resultado. Não tem como não atingir. O nosso caminho é atingir esse resultado. E aí a cada dia eu via essas 3 pessoas se superando. E eu fico muito grato porque eu, naturalmente, eu sou um criador nato de líderes e isso para mim é um prazer. Porque não tem prazer maior do que você ver a pessoa se realizando, crescendo na carreira e sendo feliz. E para você que está me assistindo, eu vou falar mais uma vez, não se diminua para caber nos lugares. Todos nós temos potencial de crescer na vida, na carreira, nos sonhos, nos relacionamentos, de conseguir atingir os nossos objetivos mais profundos, aquele que vem da alma. E se você precisa dar um passo rumo a esse sonho, a esse objetivo, ao seu caminho da riqueza, do qual você tanto almejou, sonhou, e você está com medo porque você está se diminuindo para estar aí dentro desse lugar que você está agora neste momento, e às vezes você chora escondido porque você gostaria de tomar uma decisão na sua vida e está com medo. Para de ficar com medo. Para de ficar acreditando que você é pequeno, que você é pequena. O Criador, ele fez a gente forte. Nós somos imagem e semelhança desse Criador. Existe um Deus dentro de nós, nós somos co-criadores. Você cria a sua realidade. Tá com medo do quê? Errou, tenta de novo. Nossa, quantas vezes eu errei na minha vida, você não tem noção. Quantas vezes eu errei. Quantas vezes eu tropecei, levantei e continuei. Nossa, quantas vezes eu chorei escondido por achar que eu não era o suficiente. Teve um outro hotel que eu trabalhei, um outro empreendimento, que eu tinha chegado no estágio que eu gostaria, só que eu lembro até hoje dessa cena. Era um outro empreendimento. Eu estava numa sala linda, uma vista maravilhosa. Fiz grandes amigos naquele outro empreendimento também. Aí eu lembro desse dia que eu fechei a sala, né, onde eu trabalhava, apaguei as luzes, sentei no chão da sala e chorei. Mas sabe quando você chora? Que parece que levou uma surra, aquele choro de criança que parece que apanhou do pai,
porque fez uma coisa muito errada e ele tá chorando, mas eu chorava de soluçar. E eu implorava a presença de Deus, eu implorava a presença do Criador ali naquela hora para me ajudar, a me guiar no meu caminho de vida, porque eu tinha chegado num estágio que eu tinha me realizado, eu estava bem, estava ganhando um salário que eu nunca esperava ganhar na vida. Eu sempre tive dificuldade, sabe, para ter aceitação de que eu sou merecedor de grandes salários, que eu sou merecedor de ter uma casa maravilhosa, que eu sou merecedor de ter um relacionamento dos sonhos, mas algo dentro de mim ficava falando: meu, o que você está fazendo? Olha aqui, aonde você chegou? O que você está fazendo com você? É esse o caminho que você quer? Você sabe que não é esse o caminho que você quer e você fica tentando de novo, continuando nesse mesmo caminho? Você tem que ir para a internet, esse é o seu sonho desde lá de trás. Cria coragem, vai para a internet, grava seus vídeos, vai fazer o que você tem que fazer. E eu chorava, porque eu tinha medo do cancelamento, medo da rejeição, medo de me xingarem, medo de começarem a falar coisa que eu não ia aceitar. Medo, sabe? Um monte de medo aparecendo assim nos balãozinhos. E aí, eu só sei que eu parei de chorar, me reergui, levantei, fui no banheiro lavar minha cara e falei assim: eu vou ter que criar coragem de um jeito ou de outro. E demorou, viu? Vou te falar, esse choro nesse dia, ele marcou pra mim porque foi um choro que eu precisava desabafar e lavar todas as águas da minha alma, porque era um medo dentro de mim de não ser aceito, sabe? De ligar essa câmera aqui e começar a falar o que você sente, o que você pensa. E não ficar esperando que as pessoas dê like, que dê comentário. Você tá dando like, você tá dando comentário, eu tô nem aí. Eu tô falando o que eu penso, o que eu sinto. É o que eu preciso dizer pra você. Para de se diminuir. Para de se colocar em lugares onde você não é aceito. Para de frequentar lugares onde as pessoas não estão nem aí pra você. Se você tem um projeto de vida, se você tem um sonho, segue esse projeto. Não se importe com o que as pessoas vão pensar de você. No final das contas, ninguém tá nem aí pra você. Você sabe qual é o nosso fim? O fim de todos? Dos que tentaram e dos que não tentaram? O mesmo buraco. A gente vai feder igual. Vai ficar todo mundo igual. Os que tentaram e os que não tentaram vão pro mesmo lugar. O que você tá aprendendo com isso? Você teve essa oportunidade de nascer, de ter esse corpo, de estar aqui presente nessa vida. Você está tendo uma nova chance. O que você tem a perder? O que você tem a perder? Se você não fizer, você vai perder de qualquer forma. E se você fizer e perdeu, pelo menos você tentou. Quantos não tentam? Quantos? Quando eu entendi isso, lavou minha alma. Bom, para esse vídeo não ficar tão longo, espero que esse vídeo tenha servido de uma lição profunda para a sua alma, para a sua vida, para o que realmente você quer viver, para os seus sonhos. Pensa com carinho. Demorou muito para eu entender isso. Eu nunca mais vou aceitar na minha vida um lugar que me diminua, um lugar que seja uma caixinha e eu tenho que entrar dentro dessa caixinha e jogar o joguinho do jeitinho que tem que jogar. Porque você e eu, nós somos grandes, nós somos vencedores, nós nascemos para viver o melhor dessa terra, nós somos herdeiros do Criador e nós temos a capacidade de conseguir tudo aquilo que a gente desejar. Escreva aqui embaixo: tudo aquilo que eu desejo, eu vou criar com a minha força, com a minha garra. Escreve aqui embaixo: eu sou o vencedor. É isso que você merece. Você merece vencer. E de hoje em diante, você não mais vai aceitar se diminuir para caber nos lugares. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo. Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Espero que você tenha gostado de fato. E a gente se vê então até os próximos vídeos. Até lá.